A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui para servir você, estou aqui como um servo submetido ao mover do Espírito Santo para trazer saúde, vida e palavra bíblica, palavra da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos, sejam todos ao nosso programa. Quero lhe dizer que nós estamos vivendo no nosso ministério o mês do seminário de cura. Eu tenho, como governo do altar da igreja, a obrigação de pastorear, de enriquecer as pessoas com o conhecimento da graça para que elas possam dar fruto e possam ter crescimento. Então eu, ao pastorear ou apacentar, trago esse fruto e esse crescimento às pessoas. E nós temos, a nossa igreja, cada mês do ano, um assunto. Passamos o mês inteiro de janeiro falando sobre assuntos motivacionais, de encorajamento. Nós recebemos uma profecia do ano que nos diz que se perseveramos, com Ele reinaremos. E passamos então o mês de janeiro todo encorajando, motivando, um aspecto motivacional muito importante para que o resto do ano siga como um ano vitorioso. E neste mês de fevereiro, nós estamos dedicando à saúde. Mês de março às finanças, mês de abril ao poder das palavras, mês de maio à família, mês de junho ao apocalipse, enfim. Nós vamos então mês a mês trabalhando sobre assuntos específicos, porque a nossa igreja é uma escola. Nós estamos ministrando cursos de teologia, Casa sobre a Rocha. Cada culto temos uma apostila que você pode baixar na internet. E, enfim, estamos gerando conhecimento. Porque, meus amados, a Bíblia diz que o povo de Deus, profeta Oséias disse isso quase 700 anos antes de Cristo, diz que tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a grande arma de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o conhecimento. E o conhecimento é passado pelo altar. Porque a fé vem pelo ouvir, isso Romanos 10:17, vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, nós estamos vivendo um momento dramático na história do cristianismo. Porque existem muitas vozes nos meios de comunicação e cada uma se dizendo a voz da verdade para confundir. O inimigo armou uma armadilha, um laço do passarinheiro sobre a vida do povo de Deus no Brasil e quizás no mundo, que é a guerra estabelecida entre a lei e a graça. Então você vê aí gente que, fraquíssimo na teologia, berram como carneiros, como cabritos, mas muito fraquinhos na teologia, não sabem nada de teologia. E gritam, sabe, como verdadeiros ocultistas, para que as pessoas não deem ouvidos à voz de Deus e deem ouvidos aos seus posicionamentos. Então, você vê, eu sou pregador há 39 anos, sou pastor há 35 anos. Eu nunca vi um espírita, um católico, um kardecista contradizendo a mensagem que eu prego. As cartas chegam, os e-mails chegam, todo mundo, não, o senhor tem razão, o senhor tem razão, o senhor tem razão, porque o que o senhor prega é a Bíblia Sagrada. Então, quando você vir uma pessoa lutando contra os desígnios de Deus, você está diante de um ocultista.
Você está diante de um blasfemo, cujo objetivo é arrastar atrás de si os eleitos de Deus. São lobos vorazes, que fazem as pessoas pagar-lhes os salários, grandes salários, para que eles vivam de forma a usufruir o melhor desta terra, e o povo de Deus numa escravidão. São muitos os ocultistas que estão aí, da teologia não entendem nada, nem preparo têm, usam frases de pregadores americanos, da internet e tal, e assim vão seduzindo o povo de Deus. E aí, eu tenho dito aqui, quando a cabeça não está bem, está doente, toda a igreja adoece. Toda a igreja adoece. Nós estamos aí vendo milhões de pessoas dentro de armazéns, sabe, sem nenhum respeito à cidadania evangélica e espiritual e à cidadania da pessoa, em verdadeiros campos de concentração de Auschwitz, como Hitler fazia com os judeus, e ali estão as ovelhinhas, dando a sua lã, dando o seu leite, dando a sua lã, dando o seu leite, mas benefícios mesmo elas não adquirem, porque lhes falta conhecimento, a verdade. E, meu amado, não há verdade fora da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, não era preciso Jesus. Se o homem tivesse livre-arbítrio, para que precisaríamos de ter Jesus? Porque o sacrifício, se era o homem que decidiria, porque Jesus iria morrer na cruz do Calvário. Então, uma blasfêmia quando você vê uma pessoa lutando contra a eleição, a predestinação. Isso é mero ocultismo. Você tem que estar atento, porque esta pessoa está doente e ela envenena com doença os outros. Por que eu preciso dizer isso? Preciso dizer isto para que você abra os seus olhos espirituais, para que você não deixe sua vida se tornar mercadoria. Eu vejo aí as pessoas, ponha dinheiro na minha conta, ponha dinheiro na conta da igreja, sabe? Hoje, mercadejar a palavra se tornou o grande circo que se tornou a vida espiritual no Brasil. Graças a Deus pelos ministérios tementes, graças a Deus pelos ministérios que não querem ganhar no grito, na fraqueza, querem ganhar almas pela verdade. E assim é o que acontece. Quando a verdade é pregada, conhecereis a verdade liberta. E liberta de uma das grandes feridas da humanidade, que é a doença, que é a enfermidade. Você sabe, nós somos um corpo, alma e espírito. Quando Deus criou o homem, Deus criou para ter harmonia entre o corpo, alma e espírito. Mas o pecado original veio gerar a morte, a doença, o sofrimento e a dor. Cristo se fez maldição para que através do seu sacrifício nós fôssemos livres da doença, livres da maldição. Então, esta é a palavra. Foi isto que Jesus disse. O resto é grito. É fraquinho teológico. A fraqueza da teologia que está indo em muitos lugares tem arrastado milhões de pessoas para o fundo do poço da doença especial. Então eu quero lhe falar hoje da cura de uma mulher enferma. Diz em Mateus 9:19, e Jesus, levantando-se, seguia também os seus discípulos, e eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. Jesus, voltando-se e vendo, disse, tendo bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Interessante. Aquilo que eu digo, aquilo que eu confesso, é o que eu sou. Você sabe, as nossas palavras têm poder de vida ou de morte. E hoje eu quero lhe falar da cura pelo poder da confissão. Esta mulher tinha uma doença. Todos os pregadores falam dela. Mas não falam da essência. O que provocou a sua cura? Foi uma decisão e uma confissão. Ela disse, se eu sair da minha zona de conforto, se eu não aceitar a doença, se eu não aceitar a condenação, se eu não aceitar a morte, porque eram 12 anos enferma, fragilizada. Outro texto diz que já tinha gasto tudo com os médicos.
E ela conseguiu sobreviver até aquele momento. E uma decisão, ela disse, eu vou ter com ele. Você sabe, a vida é o resultado de decisões. Se eu decido bem, eu colho bem. Se eu decido mal, eu colho mal. O homem colhe somente aquilo que ele semeia. Eu não posso colher o que eu não semeei. Eu vou colher aquilo que eu semeei. Se eu semeei bem, eu colho bem. E essa mulher disse, eu não vou ficar em casa esperando a morte. E eu quero dizer isso exatamente, não fique em casa esperando a morte. Não fique em casa na sua zona de conforto dizendo, Deus também pode me curar aqui. Porque se isto fosse verdade, Deus não instituiria a igreja. É preciso estar onde Cristo está. E Cristo só está onde Ele é honrado, glorificado, exaltado, e onde o homem se submete. Porque quando é o homem no grito, que quer prevalecer numa teologia fraquinha, que não sabe nada, a não ser briga pública, Deus não opera. Então você precisa de hoje decidir, esta mulher fragilizada, doente, anêmica, imagina 12 anos de hemorragia, nos tempos da sua vida física, ela era considerada imunda, não podia nem sequer se aproximar dos outros, mas ela disse, eu não quero saber o que os outros dizem, não quero saber o que a lei diz, eu quero saber o que Cristo pode fazer por mim. Pela lei, ela era imunda. Mas a fé supera a lei. A palavra de Cristo supera tudo da lei. A lei é o ministério de condenação e morte. A lei adoece, a lei enfraquece, a lei cria véus, a lei é veneno. É morte e veneno. E ela disse, eu não quero saber o que os escribas e fariseus vão dizendo. Essa teologia fraquinha do grito. Eu quero saber o que é que Deus quer fazer e pode fazer. Isso sim. Ela disse, eu vou lá. Então, esta decisão, eu vou lá. Ela disse, eu não vou aceitar a morte, não vou aceitar a derrota. E você tem que ouvir o que o seu profeta está lhe dizendo. O que o seu profeta está lhe dizendo é que você não pode aceitar apenas a doença e que a morte chegue à tua vida. Mesmo se você tiver um atestado médico, um documento que diga, não, mas ela tem câncer, tem tumor. Se você hoje decidir, espero que você decida, espero que você não aceite a morte e a doença como uma dádiva de Deus, porque Deus não faz isso com ninguém. A doença é fruto do pecado original, da desarmonia quando o homem se desentendeu com Deus. Então esta mulher disse, eu vou lá, eu vou tocar nele. Ela usou uma boa confissão. Ela usou a sua fé de sair da zona do conforto, não aceitar humilhada a invalidez e a morte. E ela disse, eu vou lá, eu vou tocar nele. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mesmo que aquela turma, aquela galera à volta esteja tentando impedir, mas eu vou lá. Olha o que uma decisão certa pode provocar. Que ela poderia ter sido aconselhar com um teólogo desses fraquinhos, que só berram, sabe? Ela disse, não, eu vou à fonte. Eu vou a Jesus. Na Cristo vive, Deus opera, é lá que eu vou estar. É um ministério sério, é lá que eu vou estar. É um ministério de governo verdadeiramente teológico, espiritual, gracioso, é lá que eu vou estar. Não vou aceitar pacificamente ser derrotado. Derrota não é coisa de cristão. Não vou aceitar que a doença me limite a vida. Já gastei todo o meu dinheiro, os médicos dizem que não. Isto é impossível. Então, se é impossível para os homens, é possível para Deus. E diz a palavra do Senhor que veio por trás dele e tocou-lhe na orla, porque dizia consigo mesmo, se apenas tocar fiquei curado. Veja, ela dizia para si mesma,
mulher, vamos imaginar, Dona Maria. Maria não aceita a morte. Maria não aceita a doença. Maria não aceita a invalidez. Maria não se deixe levar por essa teologia fraquinha. Olha o Rei dos Reis, olha o Senhor dos Senhores, olha aquele que é o autor de toda a boa dádiva. Ela diz consigo mesmo. Sabe, esses diálogos que nós temos conosco são fundamentais. Às vezes a pessoa fica lá dialogando, não, mas eu não presto, eu não valho nada, eu vou morrer, eu não sou capaz. Mas há pessoas que têm bons diálogos consigo mesmo. Não, eu sou capaz, eu vou lá. O apóstolo está anunciando que amanhã ele vai pregar fé para a cura, eu vou estar lá. Eu vou ser o primeiro a chegar à igreja. Eu vou me sentar na frente, eu vou aplaudir Jesus, eu vou cantar. Essa mulher disse, se eu apenas lhe tocar, olha, ela disse, eu vou ser curada. Se eu apenas lhe tocar, eu vou ser curada. Isso não é apenas positivismo. Isto é fé legítima. Isto é fé legítima. Nestes 35 anos de ministério, 39 do pregador, eu tenho, em muitos momentos da minha vida, tido esses diálogos comigo mesmo. Você sabe, a vida de um pastor é uma vida muito difícil na nossa cultura. Por mais que você seja, por mais que você dê, por mais que você ame, por mais que você seja sério, por mais que você faça o bem, sempre tem as oposições, sempre tem as vozes do diabo. Não há como, a pessoa tem boca, fala. Pessoas desejando a morte. Você já viu crentes que depois vão dirigir louvor nas igrejas, nas pibes da vida, desejando a morte de outras pessoas? Estamos vivendo um caos. Então, nos meus diálogos comigo mesmo, nas minhas tertúlias com Deus, eu sou muito enfático na questão da fé. Eu não me deixo atormentar, eu não me deixo levar por vozes negativas, pela teologia fraquinha, pelos berros dos ocultistas. Eu me deixo levar para o que é perfeito, pela mensagem da graça de Deus. Olha, eu não teria coragem de lutar contra Deus dizendo que o que Deus diz é absurdo. Porque isto é que leva tanta gente à desgraça, que as pessoas pensam que o indivíduo está num púlpito e ali está Deus. Eu já tive esta ideia. Quando eu comecei a conhecer as entranhas de muitos lugares, eu comecei a perceber que ali não estava Deus. Ali não estava Deus. Então, meu amado, minha amada, esse diálogo interno que você tem que ser um diálogo de fé. Eu sou capaz, eu vou ser curado, nada vai me impedir. Esse diálogo é fundamental. Muita gente tem diálogos de derrota consigo mesmo. Diálogos de derrota. Para que eu nasci? Por que a minha mãe não me abortou? O que eu estou fazendo nesta terra? São diálogos destruidores. Mas há pessoas que aprenderam, como esta mulher, no meio da dor, no meio do desajuste, no meio da anemia, no meio da condenação médica, ela buscou forças e disse a si mesma, ela disse consigo mesma, eu vou lá e eu vou ser curado. Chegou a minha vez, vou lá pegar a minha bênção. E quando ela caminhou no meio da multidão e tocou, diz a palavra do Senhor, Jesus, vendo-a voltando, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Uma cura imediata, porque ela não aceitou a doença. Ela não aceitou a derrota. Nós temos que continuar isto amanhã, amados, porque há muita gente do outro lado que está doente porque simplesmente aceitou a maldição. Essa teologia fraquinha que está aí do berro e aceitou. Acham que o que se diz no berro é verdade. Em vez de ouvirem Deus, em vez de ouvir os seus diálogos com Deus, ouvem o homem blasfemar. Por isso você está doente. Então hoje chegou a cura. Vamos orar a Deus? Vamos lá. Pai amado e bendito, é por tua graça sim. É por tua graça. Graça da salvação e graça para os benefícios.
este segundo benefício que Paulo disse a Coríntios está se manifestando nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo a doença, eu repreendo a incapacitação, eu repreendo a dor, a enfermidade, a condenação médica. E eu digo e concordo com a palavra que pelas chagas de Cristo tu estás sarado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, hoje é terça-feira, já estivemos na nossa escola de capacitação e amanhã, quarta-feira. Eu estou chamando esta quarta-feira de arrebatadora. Por que eu estou dizendo isto? Porque há um espírito, algo do Espírito Santo me diz que haverá um espírito de cura, uma unção sobrenatural de cura neste culto de quarta-feira. Aqui na Rua Maricá, 320. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. A Catedral da Igreja de Cristo Vivo será um grande hospital. Aliás, está sendo um grande hospital neste mês de fevereiro. Até o dia 5 de março. E eu já estou numa expectativa para a próxima ceia. Próxima ceia de março. Vai ser no dia 2 de março. Nós vamos falar lá na frente, já no limiar da série de mensagens do seminário, vou falar sobre os impedimentos à cura. Isso vai ser lá na próxima ceia, no primeiro domingo de março. Então temos aí um mês em que vamos batalhar, porque eu acredito, amados. Eu acredito no mover de Deus. Eu acredito na graça do Senhor. Eu não contesto nada da Bíblia Sagrada. Eu creio que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. E os desígnios são dele, não são do ser humano. Quem é o homem para discutir com Deus, não é verdade? Então, amanhã, 7h30 da noite, aguardamos por você. Telefone 3017 90 90. Eu deixo agora você com os louvores da igreja, sou o apóstolo Michelangelo, no meu nome, amada esposa, pastora, minha bispa querida, Rosana, minha pastora querida, minha filha Cristiane, nossa equipe que está aqui toda em oração, nós dizemos graça e paz. A cura chegou, em nome de Jesus. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Vamos adorar o Cristo que venceu e derramar os nossos corações como uma expressão de amor, porque Ele se entregou por nós. Vamos adorar Jesus, o Rei dos Reis. Só Ele é digno de adoração. O seu trono é sublime e o seu reino resplandece em luz. Querubins, serafins adoram, prostrados diante do trono, e os 24 anciãos declaram que o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aleluia, aleluia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus bendito, Cristo Rei Salvador. Com palmas vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar o Cristo que venceu e derramar os nossos corações como uma expressão de amor, porque Ele se entregou por nós. Querubins, serafins adoram, prostrados diante do trono, e os 24 anciãos
nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, porque mal nenhum nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque Tu estás conosco. Nós não temeremos, Senhor, porque Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és incomparável, Tu és o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Cante ao Senhor, porque Tu estás. Porque Tu estás comigo. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.